formação de fosfolipídios, que vão levar primeiro à formação de micelas, depois do que eu conheço como sendo os lipossomos, e depois o que eu conheço como sendo as membranas celulares. Beleza? Então, formam-se os coacervados. Já são células? Não, porque as células têm que ser delimitadas, tem que haver interação entre elas. Então, para criar esse ambiente, é necessária a formação também das membranas. O principal componente de membrana, fosfolipídios. Tá bom. Digamos que eu formei uma célula. Para essa célula, de fato, estar viva, é necessário que ela faça o quê? O que considera-se como sendo vivo? Algo de uma forma bem simples que eles aprendem na escolinha. Tudo que é um ser vivo, nasce, cresce, envelhece, reproduz, envelhece e morre. Então, nessa história, uma coisa muito importante é a reprodução. Agora me diz, qual que é a base da reprodução na gente? Como que uma célula nossa pode se reproduzir? Para que uma célula se reproduza, por obrigação, o que ela tem que fazer? Duplicar o DNA. Para que a célula consiga fazer uma divisão celular, o evento básico é que ela copie as informações que ela tem para uma outra célula surgir. Não é assim? Para que toda a célula consiga realizar a sua divisão celular, é necessário que aconteça o quê? Um período de preparação da divisão que se chama intérfase. E nessa intérfase, o principal evento acontece na fase S, que é a fase de duplicação do DNA. Professor, não fala disso tudo não, fala de uma forma simples, tá bom. Para uma célula se dividir, é necessário que o material genético dela se divida. Opa, é necessário que o material genético se multiplique. Ei! Tem material genético aí? Não. Então está faltando surgir ainda o material genético. Quem é o material genético da nossa célula atualmente? Os ácidos nucleicos. Mas qual ácido nucleico principal? O DNA. Só que existe um outro também, que é o RNA. A minha pergunta aí que vocês vão guardar para a aula de hoje é: quem surgiu primeiro, o DNA ou o RNA? O RNA. Professor, por que o RNA ganha importância aqui? Primeiro, o RNA ganha importância porque ele armazena informações, assim como o DNA. Armazena informações. Ele é mais simples ou mais complexo? Mais simples. As coisas sempre vão do mais simples para o mais complexo. E uma outra coisa que tu não vai esquecer nunca mais, tu vai guardar para a tua prova de vestibular, é que ele possui capacidade de acelerar reações. O RNA pode ser um catalisador. Professor, mas os catalisadores não são as enzimas? Não somente. O RNA pode acelerar reações. E quando ele acelera reações, ele já não é mais uma enzima. Ele passa a ser chamado de ribosima. Formou-se, então, tudo o que é necessário para a existência de uma célula. Uma molécula que codifica a informação para as proteínas e que é capaz de se replicar e que é capaz de acelerar reações fechadas em um ambiente delimitado por uma membrana. Deu para entender? Tranquilo até aí? De boas? Então, bora só lembrar? Elevada temperatura, descargas elétricas intensas e alta o quê, doutores? Altas descargas elétricas, elevada temperatura e alta radiação. Né? Radiação UV, visto que não existia quem? A camada de ozônio ainda. Isso permite com que as moléculas de quem, doutores? Amônia, hidrogênio, água e metano consigam interagir formando primeiro quem? Os aminoácidos. Formando uma sopa de aminoácidos que dá origem ao que a gente conhece como sendo chamados coacervados. Né? Esses coacervados são agregados proteicos. São células de fato agora? Ainda não são. É necessário que essas proteínas consigam interagir, vivam em um determinado ambiente. E para limitar esse ambiente é necessária a formação de membranas celulares. Tá?
Essa célula, para se reproduzir, para multiplicar, precisa de uma molécula. E a molécula, capacidade replicativa nesse instante que a gente está observando ali, seria o DNA ou RNA? RNA, que possui uma outra particularidade nesse caso, que é relevante para a gente também, que é a capacidade de acelerar reações químicas e, portanto, é um catalisador. É uma enzima? Não, não. Porque toda enzima é uma proteína. Nesse caso, esse RNA se chama ribosoma. De boas até aí? Uma viagem, na verdade. Uma viagem. Caraca, professor, eu não consigo imaginar a vida surgindo assim. Às vezes é difícil, mas às vezes eu consigo, de fato, acreditar que essas moléculas conseguem interagir. Isso acontece principalmente quando vocês começam a observar o comportamento das proteínas. As proteínas são as coisas mais absurdas que vocês vão ver na vida. Tá? As proteínas conseguem fazer absolutamente tudo de uma forma extremamente complexa. Não sei se vocês já viram um desenho de uma proteína que parece que ela está andando assim. Não sei se vocês já viram. Que é uma cinesina, né? Então, uma cinesina consegue realizar esses movimentos como se estivesse andando sobre os trilhos de tubulina. A ATP sintetase é uma proteína que gira. E quando ela gira, ela gera energia. As moléculas sinalizadoras. Tipo assim, caraca, mano. Tipo, tu só vai sentir fome se teu corpo liberar grelina, por exemplo. Né? E tu vai se sentir saciado quando uma outra molécula reconhecer outra, que é a leptina, ser reconhecida pelo receptor dela. E tudo isso vai acontecendo na gente. E, portanto, esses processos, novamente, foram anos e anos de evolução. Não são milhões, são bilhões de anos de evolução. De boas até aí? Tá bom. Alguém falou assim, cara, eu acho muito improvável acontecer, né? E aí, se a gente quer, de fato, explicar um fenômeno, quer dar uma validade para ele, a gente tem que fazer o quê? Um experimento. E aí é que surge o nosso querido amigo, o Miller, tá? O Miller era um estudante e o Miller, ele decidiu fazer um experimento para provar a possibilidade da formação de aminoácidos nessa terra primitiva, tá? O que ele faz, então? Ele pega um balão. Nesse balão ele coloca água e ele aquece. Quando ele aquece, então ele simula a formação de quem, doutores? Dos vapores de água presentes na atmosfera, certo? Ele pega também e insere aqui, ó, na entrada, né? Ele insere pra gente a entrada de gases. E quem são esses gases? Metano, amônia. Vapor de água já tem, né? Hidrogênio. E aí, bem aqui, ó, ele coloca uns eletrodos. Esses eletrodos são para fazer o quê? Simular o quê, doutores? As descargas elétricas. Então, esses gases estão entrando, né, junto com o vapor de água que subia, vão receber essas descargas elétricas com a temperatura já elevada. E aí o que acontecia? Ele fazia passar isso por um condensador, ou seja, para resfriar. E aí ele observava que ao final do processo havia um depósito ali de aminoácidos. Ele fez isso em laboratório. Então, quando aparece para vocês o experimento de Miller, é um experimento para tentar provar as teorias de quem? De Oparin e Haldane. Tá? O experimento do Miller consiste basicamente em colocar um sistema de gases da atmosfera primitiva e colocar sobre eles quem? Descargas elétricas em uma temperatura mais elevada. Tá faltando uma coisa aí nesse experimento. Radiação. Radiação. No experimento dele não consta radiação, tá? Ele não tinha tecnologia para isso na época. Alguma dúvida? Não? Alguém ia levantar a mão? Pode falar, doutor. Professor, mas no caso, como não tinha radiação, pode ser outro experimento que envolve radiação? Porque parece para a prova de gente vestibular, não. Para a gente é o experimento do Miller, tá? Alguma dúvida? Não? Professor, Fala, doutor. já que nesse experimento do Miller não tinha radiação, alta radiação, então, concluindo, ou fazendo uma hipótese do que ela não foi tão importante Como é que na é? Terra primitiva, se ele conseguiu fazer os aminoácidos sem a radiação. Não. Calma aí. O Miller está tentando provar só da possibilidade de formação de moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Né? No caso aqui, inorgânico, a amônia e o H2, né? CO H4 é um composto orgânico.
tá? Mas ele está tentando provar só que é possível essas reações. Por que na atmosfera primitiva formavam-se conteúdos de aminoácidos com maior diversidade? Porque aí sim, lá havia radiação, tá? Então não tem como eu simular 100% o que acontecia na atmosfera primitiva. E a gente acredita que a radiação era de fato, né, um agente muito importante, tá? Doutores, esqueci de falar uma coisa muito importante e que vai ser questão talvez de prova para vocês, que é o seguinte: o que não está aparecendo de gás aí? O oxigênio. Então não é uma atmosfera oxidativa. Essa atmosfera sem oxigênio, portanto, é uma atmosfera, doutores, o quê? Redutora. Tá? Então guarda esse conceito que vez ou outra ele é citado em prova. A atmosfera primitiva era uma atmosfera redutora. Verdade ou mentira? Verdade. Tá? Até porque nem existia oxigênio para promover eventos de oxidação. Tranquilo? De boas? Bora ver as questões que eu separei para vocês? Abre aí a apostilinha de vocês rapidão. 1 e 2. Deixa eu só, antes de vocês começarem a fazer essa, deixa eu dar explicada logo, que a maioria das questões eu vi que vai cair nisso mesmo. Bora lá. Obrigado. Deixa eu explicar isso aqui, dá para fazer todas as questões logo. Não? Fala, doutor. Tá assim, agora a gente vai ter que começar a traduzir nossas apostilas terça e quinta, tá? Também. É o ideal. Na verdade, não façam isso não. Eu vou sempre preparar uma lista. Bora fazer assim? Eu preparo uma lista, que nem essa, eu vou pedir para o pessoal imprimir. Obrigada, a gente pode fazer agradece. E aí, as listas do mesa de estudos estão lá na apostila, vocês fazem em casa, pode ser? Aí vira o material de casa de vocês. Uma apostila. Atividade pra casa. Atividade para casa. Vai ter visto? Bora lá rapidinho, doutores. Rapidão, antes de a gente começar. Gente, só para a gente finalizar, vocês viram que começou a explicação para o surgimento das células agora, não foi? Surgiram as células. E aí a pergunta é como que eram essas células, né? Essas células primitivas eram capazes de produzir seu próprio alimento ou elas consumiam a matéria orgânica do ambiente? Como é que aconteceu? Então a primeira teoria que surge é a hipótese heterotrófica. O que é um ser heterótrofo? Ele não é capaz de produzir seu próprio alimento. Nós, por exemplo, somos heterótrofos. A gente, para conseguir se alimentar, tem que pegar do ambiente. Então, nessa hipótese heterotrófica, os primeiros seres eram heterótrofos, tá? E que evento era esse? Primeiro começava com o evento heterotrófico mais simples, que é a fermentação. Coloca aqui que é um evento, né, prévio à fermentação, é como se fosse uma fermentação primitiva. Mas olha o que vai acontecer. Os eventos de fermentação podem dar origem a quem? Ao CO2. Então formava-se um ambiente com uma atmosfera rica em gás carbônico. Ei, o gás carbônico é o material para qual evento? Fotossíntese. Então, depois desse evento, realizava-se, portanto, a possibilidade de existir a fotossíntese. E, doutores, a fotossíntese consome gás carbônico, mas libera para o ambiente oxigênio. Opa! Surgiu aqui o oxigênio. Para alguns autores ele existia, mas em baixa quantidade. Agora há um boom do oxigênio. E o oxigênio é o material que a gente utiliza para fazer o que em específico? A respiração celular. Tá? Então, essa é a sequência de eventos que ocorria dentro dessa teoria heterotrófica. Tá? O primeiro ser ele era heterótrofo ou autrótrofo? Heterótrofo. Tá? Tá bom. Então, bem aqui entra, finalmente, a respiração celular. Acredita-se que nessa época aqui, gente, que houve a liberação do oxigênio na atmosfera, vários seres vivos foram dizimados, tá? Por quê? Ei, não está mais aqui. Mas vocês anotaram que a atmosfera era uma atmosfera o quê? Redutora. A partir da hora que surge o oxigênio, há um estresse, portanto, oxidativo. Muitos seres morreram. Vocês já pararam para pensar por que a gente envelhece? É por causa do oxigênio. A gente literalmente oxida.
E a gente oxida justamente porque a gente respira oxigênio, tá? Então, o oxigênio, ao passo que ele é fundamental para a vida, ele também é a causa do desgaste celular. Bora lá! Tá bom. A galera falou assim, putz, cara, será que era possível que os primeiros seres fossem de fato heterótrofos? Porque, pô, eles iam precisar ficar capturando matéria do ambiente. Será que o ambiente tinha tanta matéria assim para eles? Até que se descobriu, lá em fontes termais subterrâneas, né, profundas, perdão, a existência de seres autótrofos que não faziam fotossíntese, mas faziam um processo diferente, chamado de quimiossíntese. Então agora existe a possibilidade de seres muito primitivos fazerem um processo mais simples que a fotossíntese, que novamente é a quimiossíntese. Então esses primeiros seres não eram heterótrofos, eram o quê? Autótrofos. Então, ó, só vai mudar uma coisinha. O primeiro evento foi quem? A quimiossíntese. Tá? Depois, esses seres que faziam quimiossíntese permitiram, né, o desenvolvimento de vários compostos para o ambiente. Por, né, assim fazer, permitiram o desenvolvimento que os seres heterótrofos ali presentes pudessem realizar a fermentação. Depois da fermentação, que libera CO2, que vocês viram, a gente tinha os eventos de quem, doutores? Fotossíntese. E a fotossíntese liberava oxigênio, o que permitiu o desenvolvimento de processos da respiração celular. Beleza? Prof, então o que muda da teoria heterotrófica para a teoria autotrófica? Na teoria heterotrófica, o primeiro ser ele é heterótrofo. Na teoria autótrofa, o primeiro ser é autótrofo. Beleza? Tranquilo? Explicado isso, vai para as questões agora. Questão está no quadro. Querem tempo ou querem que eu vá comentando junto com vocês? Acho que um tempinho, né? Para não ficar pesada a aula, não ficar tensa. Tô indo muito rápido? Não, né? Esse assunto ele não é muito complicado, então acho que assim, não tem muito problema. A gente... Quem pecava... Eu não gosto de dar aula à noite porque eu fico agitado. Eu também. Não sei, porque eu tenho que ficar falando, eu tenho que ficar acordado aqui. Pois. É só um e aí, A unha 2, por enquanto só. É, a unha 2. Bora lá fazer a 1? Bora, já deu tempo. Não? Tá, mas então... Cara, e ontem eu caí numa blitz e meu documento do carro estava atrasado. Aí eu ia passando, cara, quando eu tava passando, o cara falou, pipi, eu, ai, não. Aí eu falei assim, aí ele falou, o que você faz? Aí eu falei, sou professor. Aí ele falou, professor? Aí eu falei, é. Aí, só isso? Aí eu falei, o que mais tem que fazer? Aí eu falei, não, eu sou médico, é porque ele viu o jaleco no carro, né? Eu falei, eu sou médico também, sou professor e médico. Ele falou, para ali. Aí eu falei, parei, tá bom.
Aí ele falou assim, você sabe que seu documento do carro tá atrasado, né? Eu falei, pô, cara, eu tinha acabado de pagar a taxa do Detran, pô. Tipo assim, tinha pagado no dia. Eu falei, pô, eu sei, mas tipo assim, eu paguei a taxa do Detran e eu tô trocando de trabalho, né? Então eu saí de lá de Iranduba que trabalhava, trabalhando pra cá, então foi meio corrido, assim. Aí eu falei, mas senhor, eu comecei a contar minha vida, né? Senhor, eu estou saindo de Iranduba e eu estou mudando pra Manaus, não tive tempo pra fazer as coisas. Nem morava em Iranduba, não morava em Manaus, mas enfim. Aí eu tô mudando de trabalho, não tive tempo, tava resolvendo um monte de documentos. Aí eu falei assim, inclusive os pacientes estão me esperando lá na UPA. Aí ele falou, é sério? Eu falei, então pode ir. Eu falei, obrigado. Obrigado, sério. Ele falou, mas vai cuidar desse documento. Eu falei, pode deixar, amanhã mesmo já tô renovando. Aí foi isso, graças a Deus ele me liberou. Foi muito bom. E ele nem pediu propina. Obrigado, seu guarda. Que eu nem tinha, inclusive. Atestado. O que você acha de ficar 5 dias em casa? Assim? Uma receita, né? É engraçado porque Seu filho toma Ritalina? Mas tome mais. Tô brincando. Tô brincando, hein, CRM? Isso é uma piadinha. Bora. Mas, pô, vou atualizar meu documento do carro amanhã já. Acredita-se que a vida em nosso planeta tenha surgido há aproximadamente 4 bilhões de anos, como sugerem os fósseis de procariontes da África do Sul. Descobrir como a vida se originou sempre foi um assunto bastante controverso, sobre o qual foram formuladas várias hipóteses. Com o objetivo de explicar como isso acontece, ainda hoje pairam dúvidas sobre como de fato isso se deu. Leia com atenção as seguintes afirmações sobre as principais teorias de origem da vida. Bora lá! Ele quer que tu organize o pensamento. Bora colocar as afirmativas aqui e aí depois as opções que tu tem. Vai! Primeiro, as substâncias, para a origem das primeiras formas de vida podem ter chegado ao planeta e não terem sido formadas aqui. Doutores, foram formadas fora, então, do planeta. É uma origem extraterrestre, é, portanto, uma panspermia. Faz sentido? Faz, né? Eu acho que faz. Bora lá. Pode ser a letra B ou pode ser a letra E. Bora lá. 2. As espécies são imutáveis. Opa, não precisa falar mais nada. Isso é fixismo. Base de qual teoria? Criacionismo. Beleza. Modificações lentas e graduais causaram a formação de compostos orgânicos e posteriormente de agregados moleculares com certa capacidade metabólica. Que teoria é essa? Evolução molecular, né? Formou-se compostos orgânicos. Primeiro, quem foram eles? Os aminoácidos que se aglomeraram e deram origem aos coacervados. É isso que ele está te falando, teoria da evolução molecular. Até aí, gente, evolução química, evolução molecular é a mesma coisa. Está entre letra B e letra E. Agora bora para 4. Os primeiros seres eram simples, agora olha o que ele vai falar, e não tinham estruturas que lhes permitissem realizar processos metabólicos complexos para a produção do seu alimento. Esses seres não tinham capacidade metabólica para a produção do seu alimento. Então, eles, se não conseguiam produzir seu alimento, eram heterótrofos ou autótrofos? Heterótrofos. Teoria, portanto, heterotrófica. Resposta pra gente, letra B. O bom da primeira é que ela mistura todos os assuntos possíveis do que a gente viu hoje. Até aí, tranquilo? É fácil, não é difícil. Não tem como cair em pegadinha aqui, mas às vezes não tem pegadinha, tá? Bora lá. 2. A 2 fala assim pra gente, ó. Essa teoria foi confirmada por resultados obtidos em experimentos científicos realizados por... A teoria está no textinho, tá? Bora tentar ver o texto aqui, vou tentar aumentar para vocês. Acho que não dá para ver, mas dá para ler na apostilinha, né? De acordo com a teoria da biogênese, um ser vivo só pode vir de outro ser. A prof está explicando lá para os alunos. Professora, isso é 100% confirmado? Mas é claro, Jimmy. Aí mais tarde, muito bem, me faça um brontossauro, que é o cachorrinho dele, né? Que ele tá brincando. Tá bom. Tá.
Seguinte, ele fala, essa teoria foi confirmada por resultados obtidos em quais experimentos? Doutores, que teoria que a professora explicou para o garotinho aí? Biogênese, que é a teoria da biogênese, né? Tá escrito, tá bem claro que é isso. Bora lá. Letra A fala do Leeuwenhoek. Quem que diabos é esse cara que não apareceu no nosso quadro? Esse cara é o cara que desenvolveu o microscópio, tá? Então, se quiser grifar, botar uma anotação aí no teu caderno ou no teu tablet, né? Esse primeiro cara, o Anthony van Leeuwenhoek, é o cara que desenvolveu o microscópio. Ele não entra na teoria porque, basicamente, ele fez observação de células microscópicas, tá? Louis Pasteur, biogênese ou abiogênese? Biogênese. Letra A não pode ser porque o Leeuwenhoek não se encaixa nesse contexto. B. Francesco Redi, ou Redi, biogênese. Stanley Miller. Opa, cara, calma aí. O Miller não é nem de biogênese nem de abiogênese. O Miller está propondo já na evolução molecular. Deu para entender? Tá. O Needham, biogênese ou abiogênese? Abiogênese. Tá. Oparin, de novo, Oparin já é outra história, não é mais biogênese e abiogênese. O Oparin é o quê? Evolução molecular, né? Pasteur, biogênese. Redi, biogênese. Resposta pra gente, letra E. Nessa talvez tivesse vários autores lá, te confundir um pouco, tudo bem. Mas tá ok ser letra E pra vocês? Sim? Bacana. Faz para mim a questão de número 6. Você acha a gente pessoas diferentes? Vocês são diferentes? Peculiar. Eu acho peculiar vocês. Exóticos, exóticos. Não é porque é foi uma As alternativas? Tá, as figuras 1 e 2 mostram dois diferentes experimentos realizados com o objetivo de se comprovar a hipótese a respeito da existência da vida no nosso planeta, né? Ó, o primeiro experimento, quem que tu acha que é esse experimento aí? Ele aquece, ó, e aí depois tem uma descarga elétrica. Quem que fez esse experimento? O Miller. Bacana? Dá para identificar? Tá. O 2, carne e um pote. Quem que é? É o Redi. Tá. Agora as opções, vai. Vocês acham que vocês conseguem beber 3 litros de água por dia? Eu acho que eu bebi 500 ml hoje, assim, 600. Então, 6 já. Eu vou ter que comprar uma garrafa. O medo de comprar essas garrafas caras é que eu provavelmente vou perder e eu vou ficar puto de ter perdido.
Galão? Ah, aquele de 2 litros, né? 4 litros, sei lá. É uma opção. De 2 litros, aí eu tomo 2 dela por dia. Cabe quanto numa dessas? 700, fala 2 litros aqui. 1.700? 1.600? 1 litro, 700 reais. Tá. Mas vicia, hein, professor, tomar. Ah, eu queria um vício assim. Eu só gosto de tomar para ruins deixar motivacionais. Vicia tomar. Ah, é. Bora. Bora lá. O primeiro experimento, vocês lembram que era o experimento do Miller, né? O segundo experimento era o experimento do Redi, certo? Os experimentos das figuras 1 e 2 foram concebidos por pesquisadores que tinham como objetivo comprovarem respectivamente. Letra A contribuição das condições ambientais da Terra primitiva para a formação de seres autotróficos fotossintetizantes. Epa, calma aí. O objetivo do Miller com o experimento era provar sobre as condições da atmosfera primitiva, mas para a formação de seres autotróficos? Não. Para a formação de compostos orgânicos. Certo? Então ele não tinha chegado nessa parte de teoria autotrófica e heterotrófica no experimento dele. Ele queria só provar que a partir de compostos inorgânicos e descargas elétricas era possível a formação de compostos orgânicos. Beleza até aí? A questão falou bem mais do que poderia ser falado. Então letra A não pode ser. Ok? B. O experimento primeiro, que era do Miller, falava sobre a transferência de energia nas reações bioquímicas para a formação de primeiras moléculas orgânicas e a transferência de moléculas orgânicas na reprodução dos seres vivos. Os experimentos tratavam sobre isso? Não. Muito menos o 2, que é o do Redi. Não falava sobre transferência de molécula orgânica e reprodução dos seres. Nenhum dos experimentos fala sobre isso. Tá bom? Faz sentido para vocês? C. O experimento falava sobre a composição de uma primeira forma de vida autotrófica. De novo, ele não falou sobre isso. Ele não falou sobre seres heterótrofos ou autótrofos. Ele falou que é possível formar moléculas orgânicas naquele ambiente. O surgimento dos primeiros organismos unicelulares e heterotróficos. De novo, cara, não insiste nisso, por favor, já falou demais. Letra E. A formação dos primeiros agregados moleculares orgânicos nos mares da Terra primitiva. Verdade ou mentira? Verdade. Compostos orgânicos formaram e se agregaram. E a formação de novos organismos a partir de outros pré-existentes, que é a teoria biogênese, que o Redi tentou provar lá. Resposta pra gente, letra E de elefante. Deu para entender? Ele queria te mostrar os experimentos e queria que tu falasse o que aqueles experimentos estavam tratando. Ok? Ok? Bora lá. É de limão. É uma aqui. Faz o 8. Faz a 8, perdão. Faz o 8. Se você falar mais é médico. Faz quadradinho de 8. É, mas isso aqui não isso fica mais nada.
Bora lá? Vamos. A 8 fala assim, ó. Analise a representação esquemática do experimento conhecido como pescoço de cisne para responder à questão. Louis Pasteur realizou um experimento sobre geração espontânea, no qual demonstrou que micro-organismos presentes em caldos previamente esterilizados eram provenientes do ar, ou seja, não surgiam de forma espontânea. Com isso, a teoria da geração espontânea foi sepultada definitivamente, dando lugar à teoria da biogênese. E ele coloca para ti aqui, né, a sequência dos eventos. Será que eu consigo ver aqui? Consigo. O caldo nutritivo é despejado em um frasco de vidro. O gargalo do frasco é esticado e curvado ao fogo. Depois, o caldo nutritivo é fervido e esterilizado. O caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne mantém-se livre de micro-organismos, né? Então aqui, ó, ainda tem o bico, ele já aqueceu, esterilizou. E aí a última etapa, ele quebra o pescoço de cisne. E se o gargalo do frasco é quebrado, surgem micro-organismos no caldo. Para que Pasteur derrubasse a teoria da abiogênese do experimento, a etapa decisiva foi qual? O que derrubou a teoria da abiogênese? Qual etapa vocês acham que foi o marco assim, mais importante? A curvatura. Porque, olha só, o Spallanzani, ele tinha feito o experimento e ele tinha matado já os micro-organismos, não tinha? E ele tinha mantido aquele caldo estéril por mais de 7 dias, quando ele aqueceu e tampou. Só que o que a galera falou para o Spallanzani? Que ele tinha feito o quê? Matado a força vital. Porque ele tinha deixado, né, aquecido por muito tempo e deixou fechado. Qual que é a diferença do experimento do Pasteur para o do Spallanzani? Porque o espaço está o quê? Aberto. Mas por que não contamina? Justamente porque eu tenho a presença dessa curvatura. Então, olha, quando há o aquecimento, o vapor, né, sobe, o que já cria uma barreira. E quando o micro-organismo vai entrar, ó, olha o que ele tem que fazer. Ele teria que fazer uma curva. Ele teria que subir o pescoço todo. E o micro-organismo não consegue fazer isso. Então, tá aberto, tá. Os micro-organismos podem entrar? Podem. Mas eles conseguem contaminar o conteúdo? Não devido ao quê? Ao trajeto, à imposição do trajeto, que é como se fosse uma barreira, que é como se fosse um filtro para aquilo acontecer. Né? Então, o evento que leva à dificuldade disso acontecer é a formação do pescoço de cisne. Em qual etapa do experimento ele forma o pescoço de cisne? No 2. A resposta para a gente é letra C. 2, porque a curvatura do gargalo do frasco, em forma de pescoço de cisne, Pasteur garantiu a entrada de ar, sem contudo contaminar o caldo. Beleza? Para vocês irem para casa, só a 12 e a gente vai. Vai acabar a bateria. Vocês, acaba. A minha também tem 10%. Vai, 12. Ó, rapidão. Existem duas principais hipóteses que tentam explicar qual metabolismo energético surgiu primeiro nos seres vivos, que é a teoria heterotrófica e autotrófica. Os estudos não são conclusivos, mas revelam elementos para o entendimento sobre como surgiram as reações metabólicas dos primeiros seres vivos que ocupam o planeta.
Um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca das fontes termais submarinas. Lembra que a gente conversou sobre isso? Nas fontes termais submarinas foram descobertos eventos de quimiossíntese. A quimiossíntese que é a base da teoria autotrófica, tá? Então, quando ele fala sobre isso, desenvolvimento da teoria da quimiossíntese permite o desenvolvimento da teoria autotrófica, pois acredito que os primeiros seres vivos realizavam esse evento, que era a quimiossíntese, letra C de cachorro. Beleza? Tranquilo? Façam o resto da apostila. Próxima aula a gente tem um outro conteúdo, que são as teorias evolutivas. Próxima aula